Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Aquele profissional que toma posse disso que ele tem... Ele tá seguro. Ninguém... Isso você falou uma coisa muito certa. Ai, eles falam às vezes em sala. Ai, mas eu sou inseguro. Ai, trabalhar com não. Aí eu vou trabalhando isso. Sim. O que gera a segurança? Conhecimento. Informação. Quando você tem conhecimento e informação, você pode nem saber. Porque ninguém nasce sabendo. Poxa, Sim. Muita informação, a JD tem uma gama enorme. E não é nem problema. Não, absolutamente, não é problema nenhum. Fala, corretor! Começando mais um JD Cast, um podcast feito para você, corretor. Eu sou Rafael Nanini. Eu sou Ricardo Campani. E quem que nós temos hoje, Ricardinho? Uma pessoa muito especial que já desenvolveu vários trabalhos aqui com a gente, mas antes eu queria chamar todo mundo aqui para curtir, compartilhar, mandar para os amiguinhos, mandar para a família, porque isso daqui é feito para vocês, né? Com pra muito carinho, né, Com Ricardo? muito carinho. E sem mais delongas, Rafael, a gente está aqui com uma moça, né, que já desenvolveu alguns trabalhos aqui com a gente. Uma mentora. Uma coach. Que é a queridíssima Clara. Clara, seja bem-vinda, Clara. Prazer ter você aqui com a Tudo gente. bem, querida? Tudo ótimo. Clara Como você tá? Russell. Tudo ótimo, muito obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente, né? Primeira iniciativa da JD, de vanguarda no negócio, no mercado, não tinha visto isso ainda. Então, vocês estão de parabéns por esse formato. E isso pode ser uma coisa que tenha vindo até das nossas conversas lá Pode atrás, né? ser, Do Ricardo. trabalho que a gente desenvolveu aqui. Sim, verdade. E o legal do podcast, Clara, Ricardinho, que o podcast ele começou há um pouquinho mais de 5 anos. Começou com Joe Rogan, que era um dos narradores principais do UFC. E essa proposta, essa dinâmica de comunicação, ela é muito legal, porque é um bate-papo que tem qualidade, que tem um roteiro para dar um norte, mas o que é mais importante, a informação de qualidade, e a informação é real.
Não tem muita edição, é o nosso bate-papo e o que estamos falando e que vamos passar hoje para os corretores, né? Sim, hoje o assunto vai ser bem bacana aqui, mas antes vamos conhecer um pouquinho da Clara, né? Vamos. Conta pra gente um pouco. Nossa, Clara, pra gente poder fazer esse episódio aqui com você, que trabalho bonito que você tem. Fala um pouquinho da tua história, fala um pouquinho como essa tua trajetória. Você é coach, é mentora, tem tantas formações. Fala um pouquinho. Nuances. Conta um pouquinho pra gente. Quem é você? O que você faz? Ok. Manda ver. Gente, primeiro eu queria agradecer muito, né? Já falei que eu amei estar com vocês aqui, com a JD House já há alguns anos, e poder estar aqui e poder falar um pouquinho de quem é a Clara, né? Clara Russell. Eu sou de Santos. Eu vim para São Paulo em 1980, muitos anos. Eu tenho uma filha, vai fazer 31 anos. E, enfim, sou publicitária, me formei na FAAP. E depois fui transitando aí, trabalhei numa das maiores agências de publicidade na época, nos anos 80, que era a Norton Publicidade. Depois, a Norton foi encampada por uma empresa francesa. E aí depois eu entrei na Arno, batedeiras, liquidificadores, na área de publicidade e propaganda. Mas aí lá dentro eu comecei a ver algumas vertentes que tinham mais a ver com o meu perfil. Então eu fui para a área comercial. Então eu fiquei na Arno mais de 11 anos. Toda essa trajetória na área comercial, atendendo pequenos, médios e grandes clientes. E depois saí da Arno, fui para Bosch Continental, Enxuta, essas coisas, e sempre lidando com o mercado consumidor, atendendo clientes e tudo mais. No varejo, isso mesmo. Aí eu percebi que a gente ia no departamento de compras e vendia o produto. Né? O que eles precisavam, essa coisa toda a gente vendia. Esse produto tem um processo. Então ele vem e vai para a ponta de gôndola ou vai para a loja. E aí o que acontece? O processo do cliente. Ele entra, as necessidades dele, aquilo que ele quer. E quem é o ator principal, quem deveria ser o ator principal para este cliente ter uma experiência positiva? O vendedor. Sim. E aí eu comecei a perceber que havia um gap no mercado da postura deste vendedor, não é? Então, eu olhava isso, falava, gente, mas eu brincava com eles, eu sou muito alegre, muito descontraída, Ricardo sabe. Percebemos. Bastante. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que tinha uma postura não tão adequada assim. E eu comecei a falar empiricamente com os vendedores. Puxa, olha, postura, vê suas unhas. Puxa, corta a barba. Isso, e eles gostavam, porque Maria, o que... Até contraí a minha mão aqui, porque ela falou de mim, eu falei, opa, deixa Não. Tá tudo Isso bem quer hoje. dizer dress code, que depois a gente pode falar um pouquinho. sim, mas lógico. Mas tudo bem. Aí eu comecei a perceber, e já era 1999. Aí eu montei a Ruby Consult Desenvolvimento Humano justamente para poder ajudar essas pessoas, Legal. não é? Para trabalhar com gente. Em cima disso, você fez muitos cursos, né? Depois disso. Até então, eu já tinha feito uma pós em vendas na ESPM e tudo mais, voltado para a área comercial. Quando eu decidi lidar com pessoas, aí eu fui me formar. Sim. Porque eu penso que tudo que as pessoas têm de melhor está dentro, não está fora. Verdade. Então, quem sou eu ou quem é qualquer outra pessoa para dizer faça assim ou aquilo? Então, a gente precisa ter técnicas, entendimento, entender com quem você está falando, quem é a sua audiência, ainda que seja uma pessoa, para que ela procure dentro dela aquilo que ela tem de melhor, adequar para as necessidades, para os propósitos e tudo mais. Bom, aí eu fui fazer MBA em gestão de pessoas, fiz os cursos de programação neurolinguística, depois eu fiz coach de 1 ano e meio. Esse coach aí que todo mundo faz uma semana, não menos. Que tá uma febre, né? Pois é. Todo mundo é coach e acho que deu uma desvalorizadinha na palavra. Isso mesmo. Mas eu tenho muito orgulho de ter feito coach, fiz no IBC, Instituto Brasileiro de Coach, lá em 2008, alguma coisa assim. E agora, em novembro passado, em 2024, eu fiz uma imersão, porque a gente precisa se atualizar e tudo mais. Qualquer profissão. Eu também acho. É verdade. Porque conhecimento não ocupa espaço e conhecimento precisa ser retroalimentado. Então, o que eu fui fazer? Eu fiz, em novembro,
uma imersão de domingo a domingo, começando às 9, 10 da manhã, indo até 2, 3 da manhã e depois novamente estar lá às 8 e 9 da manhã. Para quê? Para a gente se fortalecer, ver o que está acontecendo, não é? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou coach, sim, que eu posso ajudar as pessoas e, como mentora, também, e um pouquinho mais profundamente. E é tão importante, Aliado a isso, Clara, você estar aqui, porque para o corretor que está nos assistindo, a nossa equipe no geral, né, Ricardo, é tão importante a gente poder se fortalecer, entender como melhorar nossa mentalidade no mercado. Da mentalidade, a né? mudança da mentalidade nesse organismo que é a venda, né? não tenha dúvida, é o tete-a-tete com o cliente, né? Sim. Realizar sonhos daquele cliente, não é? E justamente para ir mais profundamente com essas pessoas que estão tete-a-tete com os clientes, não contente com o coach, e ainda porque eu também tenho as minhas mentoras e que me ajudam, porque a gente tem que sempre evoluir, não é? Sim. Elas falaram para mim, os coaches traziam questões muito íntimas, como lidar com o não, que a gente pode discorrer um pouquinho mais para frente. Vamos falar sobre isso. Como é que eu lido com as objeções e tudo mais. Isso mexe de dentro para fora. Que aí, um pouquinho mais, a gente vai aprofundar nisto. Eu fui fazer psicanálise. Então, eu fiz psicanálise, não é? Eu sou uma psicanalista, mas não de consultório, nem quero, nem nada. Isso é para mim... sei lá. Olha o Ricardinho já se abrindo, gente. Bicho bom para psicanalista, às vezes, viu? Administrar os problemas. Isso. Mas é para quê? Isso é para potencializar aquele momento que eu tenho com as pessoas. Seja 1, 10, 20, uma plateia inteira, não importa. A gente precisa olhar e ver, ouvir e escutar. Quando você lida com gente. E eu sempre digo em sala, o que você acha, você deixa na calçada. Aí entra a mudança de mentalidade. Legal. Aí entra a compreensão. Lidar com uma pessoa, com duas, com um grupo, um auditório, é a mesma coisa. Para mim é. É a mesma coisa. Para mim é. Porque é tão gratificante, eu fico tão feliz com isso, que parece que eu tô vendo aquela turma toda ali, mas um fala uma coisa, eu vou atendê-lo, ele traz algo que tem a ver com o contexto, para a gente não sair do foco. Sim. Aí eu vou incrementando aquela informação, e o grupo é soberano. O grupo traz aquilo que é para a gente trabalhar, que é super importante para os propósitos de uma empresa, porque eu só trabalho em company, não é? Então, eu primeiro brifo, eu preciso que as pessoas, os donos do negócio, porque sempre é de cima para baixo. Legal. E de dentro para fora. Não adianta treinar a base se a liderança ou a cultura da empresa sai. A mudança tem que começar de cima. Não tenha dúvida. Total. Não tenha dúvida disso. Tá. Se o empresário não compreender, porque entender é uma coisa, compreender é outra. Não compreender que quem põe dinheiro no bolso dele são as pessoas que ali estão, que fazem acontecer aquela instituição, no caso a JD House, não é? Assim, fica um pouco mais distante, vai patinando, o que de repente poderia ser. Uns pegam com um pouco mais de facilidade, outros não. Por isso que é muito importante a gente trabalhar a comunicação. Sim. Porque a comunicação é extremamente importante. Você precisa ser claro, objetivo, direto e diretivo. O que é ser diretivo? Eu já falei. Não é assim. O que a outra pessoa entendeu? Porque 100% da responsabilidade de uma comunicação é de quem está comunicando. Aliás, a comunicação só existe quando as duas partes se entendem. Que não é um monólogo. Isso. Eu posso falar, estou falando, não necessariamente estou me comunicando. Exatamente isso. Isso por muitas vezes, né, Clara? A gente vê, trazendo um pouco para o nosso negócio, a gente vê por muitas vezes isso acontecendo nas próprias mesas de atendimento dos corretores, né? Corretores que decoram... corretores, gerentes, coordenadores, seja lá quem for a plaquinha que a pessoa está... O título que ela tenha. Hierarquicamente, a pessoa simplesmente vomita aquelas informações, mas não necessariamente ela conversa. Não compreendeu. Porque quando a gente lida com gente... Antes de sermos os profissionais que nós somos, corretores, diretores, não importa, donos do negócio, nós somos clientes. Sim. E tem que ter uma troca, né? Claro. Tem que ter uma simbiose, não senão... tenha dúvida. O que eu, como cliente, eu sempre gosto de trabalhar com a minha turma na primeira pessoa do singular. Porque no momento que eu trabalho com a primeira pessoa do singular, a pessoa já se comprometeu, já levou uma informação aqui, já processou, já vai bater nas crenças, vai bater nos valores dela, naquilo que ela acredita, e ela vai devolver isto para o ambiente. E ela vai devolver de duas formas: comunicação verbal e não verbal. Isso é conexão?
Isso é claro, Conexão? claro. Uma conexão claro. do vendedor, vamos colocar ainda usando o termo do vendedor, Isso. do vendedor com o consumidor, com o cliente. Claro. No nosso caso aqui do corretor, com o seu tenha cliente. E coloco para você também assim, Clara, a gente vê por muitas vezes as mesas que a gente tem de atendimento que eu posso atender um single, né, um solteiro, como posso atender às vezes uma família inteira, né? E quando eu tenho uma família, eu tenho várias nuances, vários aspectos que eu preciso analisar daquela família para criar uma colaboração, uma comunicação um pouco mais diretiva. Para atingir. Assim, né? Pra atingir. Porque, na realidade, na minha experiência, venda é comportamento. O número que você tem que dar lá para atingir os objetivos, claro, precisa dar. É assim. As empresas são assim. Sim. Elas precisam daquela realização numérica, não é? Que Sim. Transformada em dinheiro. Não é? Agora, as metas que eu vou fazendo até eu chegar lá é que vai fazer toda a diferença. Uma das coisas é me conectar com o meu cliente, para eu não perder tempo. Por quê? Uma empresa neste mundo capitalista só quer duas coisas: não perder dinheiro e ganhar dinheiro. Eu te pergunto, puxa, como é que é isso? Ganhar dinheiro como? Você só ganha dinheiro de duas formas: vendendo produtos e os serviços, você traz dinheiro para casa. Ou usar menos desperdícios. Brecar os desperdícios, estancar onde estão os desperdícios, que é onde... Porque se eu não tenho desperdício, eu tenho dinheiro em caixa, em casa. E aí, o que eu tenho que fazer? Investir no capital mais importante da empresa. Quem são? São as pessoas que vão dar aquela ênfase para o cliente. No caso, vamos falar aqui dos corretores e tudo mais, não é? Eles é que vão estar tete a tete com os clientes, eles vão realizar sonhos. E aí tem uma série de coisas que ele precisa entender para poder realizar de novo, não perder tempo. Tempo é tempo e dinheiro. Sim. E é o que vai botar dinheirinho no bolso das cabeças pensantes, dos donos do negócio. Se os donos do negócio cada vez mais investirem neste capital humano, certamente o resultado ele vem com mais. Por quê? A concorrência está aí. É gritante. Porém, se eu tenho um time forte, se eu tenho um time adequado à minha cultura, cada empresa é uma empresa, não importa que seja o mesmo ramo de atividade, as culturas vêm de cima. E, de novo, eu vou repetir, é de cima para baixo, de dentro para fora. Não adianta eu treinar uma pessoa e falar assim, pronto, vai para o campo. Espera um pouquinho, eu vou para o campo. Digamos, o corretor. Eu vou para o campo. Só que eu vou do meu jeito, naquilo que eu acredito, aquilo que... Na minha experiência. Cada ser é um ser único, né? Claro. Cada pessoa é uma empresa. Não tenha dúvida. Cada pessoa é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Eu faço parte de uma empresa, mas eu sozinho sou a minha empresa também. Não tenha dúvida. E Clara, me fala uma coisa, assim, só resgatando a questão de um histórico aí que você falou. Você vê alguma diferença entre um vendedor, não sendo... Não sei se é a palavra correta, mas, por exemplo, um vendedor do varejo, né? Tá vendendo batedeira, tá vendendo liquidificador, essas coisas, de um corretor de imóveis. Existem na sua concepção, né? Principalmente que você trabalha com várias empresas, né? Não necessariamente todas. Vários segmentos. Vários segmentos, né? No mercado imobiliário. Faz alguma diferença? Olha, corretor, ele é diferente de um vendedor de varejo, que é diferente de um vendedor de serviços, que é diferente de um profissional liberal. Olha só, o vendedor, ele é um vendedor. Um profissional da área comercial. Ele vai lidar com um cliente, que é quem? Uma outra pessoa. Se ele vai vender batedeira, este copo, um apartamento e tudo mais, o que ele tem que fazer? Primeiro, entender o mercado. O que ele faz nessa cadeia produtiva? Quem é o cliente dele? Criar a persona dele. É entender isto. E aí, qual é a diferença? Um vendedor de batedeira vai ter uma postura. Vai vender uma coisa, vai ouvir, vai apresentar lá a coisa. Um vendedor, corretor, vamos pensar assim. Que vende o melhor lugar do mundo. Que vende o melhor lugar do mundo e vai lidar com muito dinheiro do cliente. E, às vezes, o cliente, ele tem muito dinheiro. Às vezes, ele não tem. Ele só tem sonho. E é um sonho. Eu ia falar isso. A bateria... Eu não tenho um sonho de comprar uma bateria, mas eu tenho um sonho de comprar um apartamento. Isso. Então, corretor de imóveis, ele não vende só uma coisa tangível. Ele vende uma coisa meio etérea também. Exatamente. Né? Uma coisa mais gasosa. Principalmente aqui em São Paulo, que a gente vende muitos apartamentos na planta. A gente vende literalmente
uma promessa, um sonho de algo que a gente está se comprometendo a fazer. Não é fácil. Pois Diferente de eu pegar uma batedeira de liquidificador na mão, apalpar e falar, ó, esse é azul, tem tantas velocidades, olha, tem essas pecinhas aqui que faz isso, bate chantilly, bate manteiga, não sei o que lá, e é diferente. É muito diferente. Sabe por quê? Eu brinco, eu falo muito em sala. Qual é a matéria-prima de vocês? Aí eu espero. Aí eles fazem assim, o apartamento. Eu falei, não, gente, a matéria-prima de vocês é gente. Aí você trouxe isso. Se eu estou atendendo uma pessoa sozinha, ou se eu estou atendendo esta família, o que é que este cliente quer? O que vai tocar o coração dele? O vendedor, vamos chamar de vendedor, o corretor, tudo bem? O vendedor que é antenado, ele olha e vê, ouve e escuta, tá ali, presente, porque... Quem trabalha na área comercial tem que trabalhar com o que o cliente traz. Sim. Não adianta eu chegar lá e falar, olha... Você vê as deixas, né? Vai perder tempo. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, que me lembrei agora. A gente fazendo um trabalho aqui na JD House, em parceria aí que nós criamos juntos com o Ricardo. Nós trabalhamos o funil de vendas, e o funil de vendas tem várias nuances. Uma delas é a conexão com o cliente, o saber ouvir e tudo mais. Bom... Eu estava no salão, num dia que saí lá da sala, veio uma pessoa que já tinha passado por nós naquele módulo, digamos. Ele veio e me deu um abraço. Eu falei, peraí, claro, eu quero compartilhar com você uma coisa que aconteceu comigo. Menino de 22 anos. E ele me abraçou e ele disse... Eu até me emociono, porque ele disse assim... Clara, fiz minha primeira venda. Eu falei, nossa, que maravilha! O que aconteceu? Olha a resposta dele. Eu apenas ouvi o cliente. Olha só, maravilhoso. Gente, isso é o óbvio para quem? Exatamente. Para quem é o óbvio? A gente desembesta, fala um monte de coisa. Pois é. É verdade. O corretor, o vendedor, ele precisa ter a maior gama de informações sobre o produto ou serviço que ele esteja vendendo. E a JD, ela é perita nisso. Tem o Hipnobox, tem uma série de outras coisas que ele pode se municiar dele. Aquele profissional que toma posse disso que ele tem... Ele está seguro. Isso você falou uma coisa muito certa. Eles falam às vezes em sala. Mas eu sou inseguro. Trabalhar com não. Aí eu vou trabalhando isso. Sim. O que gera a segurança? Conhecimento. Informação. Quando você tem conhecimento e informação, você pode nem saber. Porque ninguém nasce sabendo. Poxa, muita informação, a JD tem uma gama enorme. E não é nem problema. Não, absolutamente, não é problema nenhum. Sim, e nunca pode falar não, eu não sei pro cliente, viu? Dica, hein? Não fala não pro cliente, hein? Eu não sei. Não pode falar. O vendedor é um artista, dá licença. A gente, quando vai lidar com o cliente, nós somos artistas. Tem que ser sedutor, tem que aproveitar as deixas. Dentro das limitações. Lógico. Isso é extremamente importante. Não ser invasivo, não ser vulgar, não achar que eu estou falando, já sou tão íntimo deste meu cliente, porque eu já o levei em vários empreendimentos. Ainda não. Amigos, negócios à parte. Sim. Eu tenho que ser acolhedor, porém com parcimônia. Sim. Entendendo o que eu estou fazendo. Eu, vendedor, eu corretor. E aí, o que tem que fazer? Eu falo para eles assim, gente, pelo amor de Deus, não vai falar não, eu não sei. Senhor, eu posso te dar uma resposta mais detalhada, mais aprofundada. Eu vou buscar estas informações e eu passo para o senhor até amanhã às 3 horas da tarde. Pode ser assim? Eu não disse que eu não sei, vou buscar, porque a JD House, ela fornece uma série de apoios para essa pessoa, desde a liderança, dos materiais, tudo que realmente tem. Eu sei que tem, porque eu comprei. E manter a credibilidade na informação. Não tenha dúvida. Isso é muito importante, né? E uma coisa, Rafa, principalmente que eu aprendi bastante com a Clara nos treinamentos que ela fez aqui. Ela falou, ela foi específica assim, vou te retornar até as 3 horas da tarde. Isso, era isso que eu ia falar. Ricardo é ótimo. Eu aprendi. É isso aí. Você estabelecer um compromisso com o cliente, cumpra-o. É isso aí. Isso a gente fala muito naquela história do modo, da preparação. Se prepare, vai buscar informação. Nos bastidores, você vai fazer tudo tecnicamente. Para o cliente, você vai lidar de forma muito gostosa, como a gente está aqui, batendo um papo, porém, sem sair do foco.
ainda tocando na alma desse cliente, no desejo dele, o que ele quer de verdade, não é? Mas se você se comprometeu a entregar a informação até lá, se antecipe, entregue às 14h30. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu esqueci. Gente, tem um planner. Trabalhe com... Não confie na memória. Por mais que você saiba as coisas, por mais que você tenha uma memória de elefante, que eu já ouvi muito isto. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. É um erro crasso e o cliente percebe. Claro, e como fazer esse seu trabalho que é tão amplo? Dá para ver que você é uma profissional muito apaixonada, você respira isso que você faz. E fica na minha cabeça, Ricardo, que eu acho que isso é muito importante para todos nós, toda a equipe da JD House, de, vamos dizer, essa mentalidade começar, essa cultura começar de cima, dos donos, diretoria, coisa e tal. Como transformar os nossos profissionais, eles se sentindo pertencente da unidade que é a empresa. Como fazer isso? Você está falando da liderança. Dessa liderança. De cima. Dessa liderança. Eu diria que... Eu digo assim... Eu preciso até ser delicada para falar, né? Embora eu seja italianona, né? Nem tanto. Não, o Ricardo sabe. A gente conversa até... Censura, né? Não sei censura. O que eu digo? A gente coloca aquela tarde. Pi. 16. Pi. Pipi aqui. O que eu digo, de verdade? Quando eu estou num trabalho de desenvolvimento de lideranças, o que acontece? O líder... eu vou perguntando algumas coisas. Eu não vou falando. Eu trabalho muito com cognição. Eu pergunto, você que tem que processar para poder entregar, para poder falar. E aí eu brinco, né? Gente, a gente está de portas fechadas, é um ambiente seguro. Na frente do cliente, a manobra é menor. Então, o nosso poder de manobra é menor. Então, vamos trabalhar aqui dentro, com alegria, descontração, sem perder o foco. Muito bem. Qual é a maior característica de um líder? Eu pergunto. Então, para abreviar, eu diria, vou dizer, é a humildade. É a humildade. Quando o líder entende que ele sabe muito, que ele tem um resultado maravilhoso na vida dele, mas que ele tem a matéria-prima dele, que são os liderados. E ele precisa disseminar esta informação. A mesma informação, no mesmo escopo de trabalho, ele vai passar. Só que ele tem que olhar a turma dele. Quantas pessoas ele tem nesta equipe? Quais são as qualidades dessas pessoas? Isso. Né? O que você não entendeu do que eu falei? Como para você bateu de outro jeito? Então, o líder, quando desce... Sim. Ele desce desse pedestal. Isso, ele gente, conquistou. Gerentes, coordenadores, todos. Eu vou te falar mais, e te digo mais, Clara. Eu acho que até os próprios corretores, porque a gente tem corretores, né? Quando a gente fala de liderança, não necessariamente eu preciso pensar no diretor, no gerente. Eu sou um líder. Eu sou, por exemplo, eu como parte integrante da minha equipe, eu posso ser um líder. Que as pessoas se espelham em mim. A gente escuta bastante, não sei se eu estou errado, claro. É certo. Mas eu vejo bastante, muitos comentários assim, olha o que o seu amiguinho está fazendo, cola nele, copia, entende o que ele está fazendo. E essas pessoas acabam sendo espelhos também para outros corretores. Principalmente, por exemplo, um jovem de 20 e poucos anos, que você falou agora. Ele se espelhou em alguém. Se foi a primeira venda dele, a gente teve uma conversa aqui muito, muito bacana, né, com a irmã em um outro episódio, falando do perfil desse rapaz novo, né? Tipo, eu deixei ele ser astronauta para ser corretor de imóveis, né? Então, a mentalidade, a mudança de mentalidade, essa vontade, né? O irmão colocou bastante disso, né? De querer aprender, de se espelhar em outras pessoas, é muito bacana, né? Então, a partir do momento que eu consigo me espelhar não só no meu líder da plaquinha acima, mas num outro na mesma plaquinha que eu estou vestindo nesse momento, e eu consigo sugar alguma informação, né? Que nem eu gostei bastante que você falou, né? Conhecimento é retroalimentação, né? Então, eu acho que funciona também. Acho que funciona com os liderados também, não necessariamente com os líderes. Claro, porque eu digo assim, o nosso primeiro trabalho, quando eu começo a trabalhar essas pessoas, porque se vender comportamento, eu preciso me conhecer, o intra, eu preciso ter um relacionamento assim, mas muito apurado. Com quem primeiro? Comigo. É o relacionamento intrapessoal. Depois eu vou fazer o interrelacional, que é com as pessoas com as quais eu vou interagir. Clientes, colegas de trabalho, vida, convivência, enfim. Muito bem. Então, se a gente começa a pensar
por aí, que eu preciso me conhecer, que eu preciso ser líder de mim mesmo. Porque, na realidade, nesta função, os corretores, eles são o quê? Empreendedores. Sim. Eles não são funcionários de CLT. Eles são PJ. Então, como você mesmo disse, né, Ricardo? Eles são empreendedores, eles têm a empresa deles, eles precisam ser líderes deles mesmos. Sim. Então, para quê? Para ter a velocidade na entrada de dinheiro, menos gasto para chegar nisso. Para isso, eu primeiro preciso me conhecer, ser líder de mim mesmo. Sim. Qual é o meu propósito? O que ele está brilhando? O que esse propósito me diz? Para que caminho eu vou? O fulano está fazendo isso. Aí vem, então, as inspirações, não é? E você acha, Clara, que se eu sou líder de mim mesmo, se eu preciso me autoconhecer, a primeira impressão é a que fica pro vendedor sempre? Eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Mas, às vezes, eu também acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses chavões, esses ditados. Por quê? A primeira impressão, é a que fica. Porém, naquele dia, pode ser que eu não esteja muito bem. Talvez, naquele dia, eu fui porque eu me comprometi com aquele cliente. Mas não era para eu ter ido. Mas eu precisei ir. Então, eu fui. Então, naquele dia, eu estava talvez mais triste, mais isso, mais aquilo. Ou muito eufórico. Eu não sei. Cada um sabe de si. O que eu preciso fazer? Calibrar isso. Aí eu vou atrás, eu vou fazer o processo daquela visita que eu estive com aquele cliente. Eu vou perceber o que o cliente percebeu de mim. Para isso eu tenho, de novo, ser humilde. Então, o primeiro passo para a liderança é ser humilde. Não tenha dúvida. E, a partir daí, com muita honestidade, né, Ricardo? A gente vai trabalhando... Você alguma indireta? Não é indireta. Eu tô falando... Ele é demais, Gente, não falei nada. Vamos lá. Não foi pra você. Não, Ricardo, a gente faz uma dobradinha boa, vai. Eu vou te falar. Até perdi o que eu tava falando. Não, tudo bem, vai, vamos aqui. Então tem que ser líder dele mesmo. Tem que ser líder dele mesmo. Pra despertar. Isso. A gente trabalha com alegria, com descontração. Isso é gente. Pra despertar isso tudo isso, claro. A pessoa tem que ter essa humildade tem que ver as qualidades do outro. Sim, né? E quando a gente começa a aprender a ver as qualidades, a gente começa a aprender a ver os defeitos também. E uma das coisas, você já tocou aqui no assunto, acho que vale a pena, que é sempre... Toda vez que a gente sentou para fazer alguma coisa aqui, eu sei que é um assunto que sempre foi muito tratado. Que é assim, mas o cliente fala isso, eu não sei o que falar. Mas o cliente me fala um não. Isso. Mas o cliente não quer agendar comigo. Como é que a gente trata os nãos, Clara? Não é fácil, assim, para um cara que é empreendedor de si mesmo, né? Sim. E a gente sabe que por muitas vezes, né, até pela dinâmica do trabalho, pela dinâmica dos corretores, às vezes eu atendo um cliente no dia, né? Então, aquele cliente é a minha oportunidade no dia, e às vezes não é só eu que não estou num dia bom, às vezes o cliente também não está no dia bom. Então é por aí que ele entra, mas ele não está muito afim de muita coisa. A gente às vezes não sabe porque ele entrou, mas ele entrou lá e queimou minha vez, que são, usando os chavões também de novo do que a gente tem. E eu lembro que muitas vezes fala, tem que fazer desse atendimento da sua vida, né? Atendimento daquele dia. Certo, né? E quando o cliente vem com um monte de objeção, um monte de não, o que a gente pode fazer? Primeiro, eu tenho que ouvir o que ele fala, anotar, não confie na memória, não rebata o cliente, entenda o que está atrás de um não dele. Talvez ele não esteja num dia bom, talvez o que eu, vendedor, esteja oferecendo para ele ainda não bateu, não é isso ainda. Talvez eu não esteja escutando direito. Talvez eu não esteja escutando o cliente direito. Pode ser também. Eu tô tão... É a minha venda. Você não falou que é a minha primeira venda do dia? Eu só tenho um atendimento do dia e eu tenho que fazer aquilo acontecer? Isso gera ansiedade também, né? Como trabalhar esses turbilhões, né, de emoções. Trabalhar a ansiedade. Para eu trabalhar a ansiedade, eu preciso me conhecer. Tô pilhado. Ai, tô nervoso, tô nervosa. Eu vou me cuidar, vou respirar. Tem várias técnicas. Claro, isso é bobagem. Opa, espera um pouquinho, você tá falando de quem? De gente. Gente, vendedor, gente, cliente. E esta interação precisa ter preparação. Poxa, então se eu estou pilhado, eu vou me preparar. Não só tecnicamente. Não só de produto, né? Não só de apartamento. Não, eu vou me preparar como pessoa. Vou respirar, vou procurar gente em quem eu acredito. Olha, se eu estou assim, o que eu faço? Gente, tem uma série de recursos. E uma, certamente, vai bater com naquilo que você acredita. Se você acha que meditação é balela, se você acha que respirar é bobagem, porque eu já nasci respirando...
Então, procure algo que vá te diminuir a tua frequência para que você possa despressurizar, para você entender, pensar, reagir, ordenar, porque a tua comunicação vai mudar. Porque no momento que esse cliente, eu não sei se ele está bem ou não, isso é uma crença minha. Isso é o que eu acho. De novo, o que eu acho, eu não acho nada. Eu deixo na calçada. Eu vou trabalhar com o que o cliente me fala. É isso. E aí eu vou entender. Puxa, hoje é o meu único atendimento do dia. Respirei. Puxa, não foi tão bom assim. Mas quando a gente está no nosso centro, tudo flui, né? Isso. E quando você se conecta, o universo conspira. Quando você está genuíno. Sim. Não é? E aí a coisa vem. É legal isso, né? Acredita em você. Acredita que tá aí dentro. Aí só respondendo um pouquinho a sua pergunta, aí como é que eu faço? Não tem a segunda chance de deixar a primeira impressão? A gente ainda está neste pensamento. Eu não estou bem, ou o meu cliente não está bem. Eu vou me certificar. Eu usei uma comunicação com essa. Passar um scanner, eu brinco assim. Enquanto eu vou deitar, passa um scanner. Eu falei, em você mesmo, você com você mesmo. Fecha a porta do quarto, fecha a porta do banheiro, onde ninguém vai te incomodar, para você se centrar com quem? Eu até brinco, olha no espelho, conversa com aquela figura que está no espelho, para de achar que é balela. Você precisa de você. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu vou estar bem com o outro? Eu não mudo o cliente, eu não mudo o outro, eu não mudo a realidade de ninguém. Eu não vou botar dinheiro no bolso do meu cliente. Por aí vai. Então eu passo um scanner, eu vou conversar com aquela pessoa lá. Puxa, é mesmo, olha... Hoje de manhã, a hora que você falou aquilo pro cliente, você pisou na bola, hein? Sabe, uma conversa genuína. Genuína, você com você mesmo. Não precisa se mostrar pra ninguém. Sincera. Ninguém vai te julgar. Tá conectado com julgar você mesmo. Você vai se julgar. Tira os pré-julgamentos, porque a mente mente. Sim. Tira os pré-julgamentos. A mente prega peças. Certamente. E a gente embarca nessa, por conta da ansiedade, como você falou. Sim. E a gente embarca nessa, da necessidade, eu preciso vender. Porque se a gente sabe que neste ramo, às vezes o resultado demora alguns meses. Prazo, né? Enfim, demora. Isso que você falou, Clara, isso acho que é muito importante para os corretores, para todo mundo que trabalha com comunicação. Se você não se conhecer, como que você vai se relacionar com outra pessoa? Como você vai agir sendo que você não sabe... Você não se conhece. Exato. E aí volto ainda à pergunta do Ricardo. Como é que trabalhar com os nãos? Se o não bate tão forte em mim, pera um pouquinho, o que me desestabilizou? Me falta informação? Me falta ir por um outro caminho? O que eu vi desse jeito do cliente? O que eu posso buscar para continuar a me relacionar com ele? Seja pelo online, pelo WhatsApp, de preferência olho no olho, como diz o Peter Drucker. Nada substitui o olho no olho, mas hoje em dia a gente sabe que as tecnologias estão aí a favor. Sim. Enfim. Então, o que ele precisa fazer de qualquer jeito? Como você falou, voltar para dentro. Vai lá. Como diz um ditadinho forte, vai afiar o seu machado. Retira, vai para um ambiente seguro, se olha no espelho, veja o que você... Humildade, olha quantos conceitos tem numa pequena coisa que nós estamos falando, trabalhar com os nãos. O não é o mais comum, é o mais provável. Agora, o não hoje, vendedor, dá licença, não, faça meu favor, que não hoje, amanhã pode ser um talvez. Legal. E se eu encontrar uma nova forma, um outro produto, uma maneira, falar alguma coisa que starte algo nele. Ele falou que quer a escola perto e eu não tinha me atentado. Se eu não saio da minha cadeira, não vou andar em volta, ao entorno. Isso aí faz parte do conhecimento técnico. Pois é o conhecimento que traz a segurança. O que traz o que breca a insegurança? Informação, conhecimento. Sai da sua cadeira. Você vai ficar no plantão lá. Você passou a sua roleta. Levanta daí. Vai olhar o seu entorno. Tem cliente para receber? Esteja proativo, né? Claro, proatividade é tudo. Energia boa, felicidade para trabalhar. Eu não sou empreendedor, eu não sou dono do meu negócio. Sim. Não é? Sim. Então, como é que eu tenho que fazer? Levanta daí, vai conhecer em volta, vai buscar argumentação para lidar com os nãos. Sim. Então, olha que interessante isso, não é? Legal, muito legal. E aí, Clara, me fala uma coisa. Eu tô te jogando cada vez mais uma fogueira para ver se a gente sai. É
É muito fácil a gente falar de conexão, muito fácil, teoricamente, porque trabalhar com pessoas nunca é fácil. Né? Seja só os vendedores, ou seja vendedores e clientes. Pessoas igual a dificuldade. Eu tenho sempre uma leitura de que a gente tem células. Você trabalhou aqui, né? Já trabalhou com a gente, sabe como funciona. A gente tem uma célula de atendimento que começa todo esse relacionamento com o cliente por canais digitais, o pessoal do online. E a gente tem o pessoal do salão que, na minha opinião, sempre sai ganhando dessa história, porque a conexão é imediata. Né? Então, na hora que o cliente passa pela checagem da recepção e vai lá o Ricardo atender, na hora que eu fiz assim com a mão e peguei na mão, olho no olho, eu já sei quem é, eu já estou fazendo aquela primeira conexão. Um corretor que trabalha bastante com uma estratégia digital, né? A gente tem bastante corretores que trabalham com estratégia digital aqui, o próprio pessoal do online, eles não têm esse olho no olho, né? Então, para mim, sempre existe, na minha cabeça sempre tem assim, que o maior desafio de quem trabalha com qualquer coisa digital é retirar o cliente do mundo virtual e levar ele para o mundo real. E aí, como é que eu faria essa conexão? Como é que você, com todo esse know-how que você tem dos outros trabalhos em outras empresas, porque estamos vendendo os apartamentos, mas vendendo outras coisas também em outras empresas, a conexão é da mesma forma. O primeiro atendimento, talvez, em alguns momentos, seja sempre da mesma forma. Como é que esse corretor, né, esse profissional que trabalha numa captação eletrônica, que eu não consigo ter o olho no olho, eu não consigo ler o corpo do cliente. Essa empatia, né? Não tem empatia. Né? Eu não consigo ter leitura da pessoa. Como é que eu faço para criar esta conexão? Primeiro eu preciso perceber quem é o cliente. Eu faço uma pergunta, outra. Cuidado para não escrever com letras maiúsculas qualquer mensagem. A letra maiúscula começa com um grito. Grito. Nem nos e-mails e nem nas mensagens de mas eu escrevo em letra maiúscula para chamar atenção. Põe em negrito, faz alguma coisa, grifa, mas em letra maiúscula não. Então você vai pensando o que este cliente, ele não me deu atenção hoje. E aí eu tenho que ficar alimentando. Eu pego uma informação de mercado. Num segundo que eu conversei com ele, se eu estiver no aqui agora, presença, ainda que seja no WhatsApp, ainda que seja no telefone ou no e-mail, que eu conseguir pensar, se ele falou, eu sou um esportista, puxa, olha, eu vi uma mensagem, eu vi uma notícia, é um caminho, ok? Sim. Isso não significa que é via de regra, não significa que vá ser 100%, sim. Mas acontece que é tentativa e erro. Eu, como vendedor, dá licença, eu não vou esperar meu cliente, que isso? Eu vou procurar várias possibilidades. Então se ele gosta de esporte, olha, eu vi uma notícia que saiu um tênis, não tem nada a ver com apartamento, não tem nada a ver com nada. Eu estou tentando travar uma conexão com este cliente. E os clientes soltam as coisas nas entrelinhas. Isso! Lê a entrelinha da conversa. Não tenha dúvida. Exatamente. Por isso que eu falo, preciso estar no presente aqui agora. Se eu estou conversando com o meu cliente aqui, eu estou ali toda solícita com ele, mas, meu diálogo interno, preciso ir lá na outra. Eu tô olhando o cliente, ele tá falando, mas minha mente. Eu preciso ir lá pagar aquela conta. O Corinthians ganhou ontem. Preciso passar na escola, tá chegando a hora, preciso ir lá. Acabou. Você já perdeu na informação, porque é como um eletrocardiograma. A informação tá ali, e é rápida, é energia na realidade. Troca de energia, 100%. Não é? Se naquele momento eu me distrair, mesmo olhando para este cliente, talvez eu tenha perdido algo que eu poderia pensar para, então, sugestão. Pensar. Pensar algo que possa me ajudar para um próximo momento. Sim. E eu sempre falo também, gente, perceba como você age e reage com cada cliente. Um cliente, um atendimento, por qualquer via, de tecnologia ou não, sempre nos prepara para o próximo. O que não deu certo aqui, que eu tenho que segurar, se eu me excedi ou não. Deixa esse cliente chegar aqui, deixa eu ver o que eu escrevi para ele no online, que ele não tomou conhecimento, vou tentar de outra forma. Não adianta, o senhor pode falar? Aí no dia seguinte, bom dia, pode falar? Gente, muda! Se ele já te deu sinais, preste atenção nos sinais. Entendeu? Se ele já falou, já não tá te dando, manda uma informação, manda outra, talvez, porque você não domina o outro, não é?
você não sabe qual é o mundo do outro, talvez ele te mande, onde é que eu compro esse tênis? Você vende apartamento, você não vende tênis. Ok, bingo. Pois eu vou fazer das tripas coração, vou procurar a empresa que fabrica o tênis, os tênis mais baratos. Fazer uma pesquisa na internet, a internet tá aí. Gente, é informação. Para quê? Qual é o meu objetivo maior? Qual é o meu propósito? Por isso que o objetivo, ele tem que estar em letras garrafais e brilhantes, assim, para eu acordar de manhã, eu, vendedor, eu, corretor, eu, qualquer profissional da área comercial ou da vida. Qual é o meu propósito? Só que para eu chegar no meu propósito, quais são os objetivos, quais são as metas, porque as metas são temporais. Você tem que ter tudo muito bem definido. Agora, isso tudo, gente, acontece numa fração de segundos. É dia a dia. Acontece que o profissional de verdade, que se centra nas informações, ele se volta para dentro de tudo aquilo que ele não tem e que ele vai buscar o que ele não sabe. Como é que... Porque ele vendeu, teve sorte. O que é sorte? Sorte é a oportunidade com a capacitação. Se eu tenho a oportunidade, eu estou apto a... Bingo. Se eu tenho a oportunidade e eu falhei porque me faltou algo que eu não me preparei, bate aqui e não faz isso. Clara, a gente trabalha com algo tão maravilhoso que é o sonho, né? A moradia. Muitos é a compra da vida. É a compra da vida. Não só casa, mas também, no caso, o seu trabalho também, né? São espaços, né, comerciais, residenciais, né? O que eu acho que é muito legal, eu tô babando aqui, eu tô adorando aqui, tá sendo uma overdose de informação muito boa e acho que todo mundo tá saindo... Estamos saindo ser humanos melhores e profissionais. Porque assim, tudo isso que você tá falando para mim, pro Ricardo, pro pessoal da JD, é uma autodescoberta. Claro, né? não tem dúvida. E em cima disso... do que a gente vive, do que os corretores, gerentes, todo mundo vive em relação à ansiedade, em relação a tem que bater metas, em relação preciso vender, como manter essas pessoas motivacionadas? Como manter essas pessoas no melhor delas, com negativa, com positivo, se manter no fio da navalha para produzir mais. Nesse mundo galopante, né? Galopante. Tudo acontecendo. E às vezes, esse mesmo indivíduo é pai, mãe. Sim. Ele tem a vida dele. Né? Que não é fácil, inclusive. Não é fácil a gente estar 100% todo dia bem. Não tenha dúvida. Né? Não é fácil. Não dá, somos né? pessoas. Exatamente. Né? Somos coaches, somos assistentes, somos Sim, gerentes, somos profissionais. Somos profissionais, Isso somos é verdade. pessoas. É verdade. E nem sempre a gente está bem. Vou atender um cliente, é o dia D, a hora D, bati o carro. Já pensou. Minha filha tá doente. Pois é. Como que o cara... Pois é. Ele dá uma... Isso, não é? Isso são as fatalidades do dia a dia. E aí eu olho, eu volto para dentro de novo. Meu convite, a minha proposta sempre olha para dentro. Porque o que tá fora você não domina. Você domina você com aquilo que te acontece que vem de fora. Sim. Por isso que eu preciso fazer isso aqui comigo. Eu comigo mesmo. Eu que preciso olhar no espelho, conversar com aquela pessoa lá do espelho. É lá que eu vou buscar. Você fala em motivação. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Nem vou fazer a pergunta, vou dizer, o que é motivação? Todo mundo fala, não é nada disso. O que é motivação? A palavra já diz motivos para ação. Aquilo que me move, aí eu tenho motivos para agir. E a motivação é uma energia intrínseca que brota para o mundo, para o externo. E ninguém motiva ninguém. Não adianta. É palestrante motivacional. Desculpa. É um profissional que vai lá falar de motivação, por exemplo. Tudo bem, tem um jeito dele gostoso, a gente sai lá pra cima, motivado, energizado, maravilhoso. Verdade. Uma energia contagia o ambiente, não é? Ok, só que isso, ela tende a esmorecer. Aí eu vou cair no meu dia a dia. Aí eu tenho que voltar pra dentro. O que é que me move? Quais são os motivos que me levam a agir? Qual é o meu propósito? Então aí eu vou me motivar. Porque não aí adianta eu vou correr também, atrás. Clara. E aí...
E aí, o que acontece? Quando eu digo que ninguém motiva ninguém, não, ninguém motiva ninguém mesmo. Porque o que é importante para mim não é para você. O que é importante, o que motiva ele, não me motiva. E o mundo é assim. Mas a gente tem o quê? Os influenciadores. Naqueles que eu acredito, naquele líder que é um ídolo para mim, um colega de trabalho que agiu diferentemente. Deixa eu ver o que ele faz. Deixa eu ver. Humildade, de novo, para ver o que você está fazendo, que eu vejo. E cada um vai fazer do seu jeito, com as suas crenças, com as suas limitações. Porque não adianta ter todas essas informações, né, Rica? E de repente você está numa vibe, uma energia muito ruim, começando a reclamar de tudo, você não vendo as coisas boas que são pequenas, que estão acontecendo no seu dia a dia. Claro. Você recebeu uma ligação de um cliente, você ainda não fechou, mas você tem uma reserva. Lógico. Almejar alguma coisa, né, Rica? E pensa, Rafa, e a Clara também já conhece isso aqui da gente, que nem sempre a gente vai para um produto que a gente já possa vender. Né? Então, quando a gente traz essa questão de motivação interna, né? A gente trabalha naqueles períodos de pré-lançamento, pirata, né? O jargão que a gente mais usa aqui, que às vezes eu fico lá 30, 40 dias prospectando, mas de alguma coisa que eu acredito, né? Que vai me trazer um resultado, e acho que acredito ainda muito mais do que você falou. Eu estou motivado, né? A minha ação que me motiva, né? Acho bem legal o trocadilho da palavra. Essa ação que me motiva é o que me faz estar lá pisando no barro. Claro, não sei nem se você sabe o que é isso, pisar no barro. Mas o corretor que pisa no barro no comecinho, até a hora que ele tem aquele stand todo pomposo. É maravilhoso. Que às vezes, claro, olha como é louco o negócio. Às vezes eu estou num momento do produto que nem eu tenho tanta informação assim sobre o produto. Só que eu já estou atrás dos clientes. Você está vivendo aquilo, criando a né? conexão. Tá vivendo, criando conexão. Então, às vezes, por exemplo, a gente está falando assim, às vezes o pessoal do online tem alguma dificuldade para fazer a conexão porque não é olho no olho. Às vezes o pessoal do plantão tem uma dificuldade de fazer essa conexão porque me falta ainda muita informação técnica. Né? Então, para eu tratar uma objeção, eu não sei ainda o tamanho da piscina, eu não sei ainda se o pé direito, eu não sei ainda se tem isso, se tem aquilo, e aí volta de novo naquilo. Então, eu não posso falar, não sei, vou atrás, né? Vou buscar essa informação, trago para o senhor, mas se eu consigo ter esse compromisso, né? Esse compromisso de compra e venda com o cliente já antecipado, eu vou atrás da informação. Te retorno às 3 horas da tarde, eu vou atrás da informação, te retorno assim que possível. E o cliente começa a ter essa segurança, o cliente talvez espere os 30, 40 dias, né, que o empreendimento está pedindo para fazer o lançamento, para formalizar um negócio com você, né? Ricardo, você falou uma coisa legal e eu me lembro muito bem. O profissional da área comercial, ele precisa ficar atento. Se o cliente está numa objeção, não é isso, ele ainda está com você. Ele ainda está interessado. É você, profissional, vai buscar seus pares, vai arejar, vai oxigenar. Gente, eu estou fazendo isso, não estou conseguindo. Vem liderança. Aí eu vou entrar um pouquinho depois na liderança. Então, acredite, enquanto ele está ali, não, porque isso, não, porque aquilo, não, porque aquilo. A conversa com você. Ele está contigo. Ele vai dar umas deixas. Ele vai dar. Então, veja, objeção é a coisa mais maravilhosa do mundo. A pessoa tem que encarar assim. É a informação que eu vou dar para o meu cérebro. Alegria, descontração. Clara, vai lá que eu tenho que pagar lá, que eu preciso de dinheiro. Mas você não está no negócio? Põe a cabeça no negócio para as coisas se abreviarem. Porque se você está aqui pensando naquele problema que você tem lá, certamente você não vai resolver nenhum dos dois. Certamente isto vai demandar um pouquinho mais de tempo. Volta um pouquinho no seu exemplo. Estou indo encontrar com o meu cliente, bati o carro. Quem que está livre disso? Se ainda, seja honesto, genuíno, senhor, eu estava encontrá-lo e esbarraram aqui no meu carro, eu não estou podendo sair daqui agora. Eu tenho um outro momento para falar com o senhor. Estou falando nas pessoas que são online, que são... Sim. Porque se o cliente foi no plantão, ele foi no plantão. Acabou, tá lá. A verdade sempre é a melhor coisa, claro, né? Só que assim... Cuidado, até a página 2. Se eu já conheço esse cliente, tem coisa que eu não vou falar. Se eu sei que esse cliente é mais duro, eu não vou ficar com chororô com ele. Ai, senhor, eu bati meu carro.
Senhor, postura, entendimento de com quem você vai falar. Por isso que eu falei, você falou que somos pais, mães, né? Claro, nós somos um indivíduo. Só que a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de todo mundo. Para quê? Para dar um resultado na vida, dentro de casa, de qualquer jeito. E aí eu represento papéis. Na vida eu represento papéis. Estou no meu papel de pai, estou no meu papel de mãe, no meu papel de amigo, estou lá no campo, no meu papel de colega, vou jogar e parará. E dentro da empresa eu sou um profissional, meu melhor papel de profissional. Porque a partir dos meus resultados profissionais, eu vou alimentar e levantar todos os meus outros papéis, motivos para ação. Qual é o meu propósito? Agora, se eu não olho para dentro, se eu não me preparo, eu acho que tudo está fora e tudo mais. Ou o cliente te liga e fala, olha, bateram no meu carro. Vamos hipotetizar uma outra situação. Ai, bateram no meu carro, eu não vou poder estar lá. Aí você diz, olha o teu tom de voz com o cliente. Ah, é, senhor? Acabou. Aí você falou empatia, colocar-se no lugar do outro. Vamos tirar isso aí, colocar-se no lugar do outro? Vamos trocar pelo... E se fosse comigo, eu ia gostar? Então, veja, poxa, senhor, seja acolhedor até a página 2. Vai ouvindo o que ele está falando, como ele está falando. E eu vou representando o meu melhor papel de profissional, de estar presente no aqui e agora. Eu não vou perder as oportunidades. Ai, aquilo me deixa... Vai se tratar. Vai procurar os coaches da vida, os mentores da... E na perspectiva de um gerente, Clara, que cuida de tantas pessoas, tivemos tantas pessoas assim que gerente, geralmente 30, 40 corretores. Como gerir tanta gente? Como conseguir acompanhar... Mas administrar tantas pessoas diferentes. Pois é, né? Vender é fácil. O problema é administrar as pessoas. Não dá até uma zuretada na vista? Olha só, o líder é crucial. Porque sempre é de cima para baixo e de dentro para fora. Cada equipe é a cara do seu líder. Então, o líder pode chegar numa reunião, falar. Se ele não olhar, se ele não entender como cada um da sua equipe funciona... Ah, Clara, imagina, eu tenho 40, eu tenho 50. Pera um pouquinho, você tem que gerir o seu negócio. Qual é o seu negócio? Gente. Os resultados que essa gente dão... é parte do seu empenho, não é? De trazer a sua turma, engajamento. Como é que eu engajo? Comunicação, acolhimento, entendendo como cada um funciona. O Aguinaldo deu um exemplo muito bom, Rica e Clara, que falou assim, teve algumas situações que ele trouxe aqui para a mesa, até no podcast mesmo. Falou, poxa, a gente tinha gerente que era campeão de mês, depois no outro mês ele estava em penúltimo. Esse cara está com algum problema. Vamos entender, vamos conversar. Certamente. Que é humanizar isso. Né? Nós não somos números, não somos metas. Né? E se o profissional é um profissional bom, vamos resgatar ele. E isso vem no que ele perguntou um pouquinho antes sobre o online. O online parece muito impessoal, porém hoje tem muitos clientes que preferem esta modalidade de atendimento. Então você vai se conectando, mas você também pode perceber em que momento está este cliente. Em momento nenhum pode sair do nosso radar do atendimento humanizado. É de novo a empatia. Como é que e se fosse comigo, eu ia gostar? Como é que eu gostaria de ser tratado? Se você transportar isto para o seu cliente, para as necessidades... Mas aí uma série de coisas. Isso não acontece da noite para o dia. Precisa investir. Liderança. Precisa investir nesta equipe. O líder que acha que pode fazer tudo sozinho, talvez ele esteja um pouquinho aqui. Um dia ele dá Tá faltando humildade. Tá faltando. Ou faltando humildade, ou entendimento que a equipe forte é que vai trazer os resultados possíveis. E por que não? É aquela turma que são ávidas a conhecimento. Eles são ávidos a entender o que eu faço aqui, para que lado que eu vou. Agora, o líder tá tão ligado a ele mesmo, né? Digamos assim, muito egocêntrico, que ele não consegue enxergar aquela beleza e aquela força-tarefa que ele tem nas mãos. E como que ele cria esse ambiente? Um ambiente mais convidativo, um ambiente que
os seus corretores, a sua equipe se sinta pertencente, se sinta fazendo parte de uma unidade, até porque a todo dia estamos aprendendo, estamos trocando, né? Então, às vezes, como líder, tem pessoas que têm mais facilidade para fazer uma oferta. Isso. Vezes... Pronto, você já está respondendo o que eu ia falar. Olhar e ver a sua equipe, como é que o Rafael funciona, como é que o Ricardo funciona, como é que as pessoas funcionam. Eu tenho um escopo de trabalho, eu tenho uma informação que me veio da diretoria e eu sou a interface. Diretoria, minha equipe, e eu preciso fazer o quê? Esmiuçar isto para cada um. Ô, Rafael, olha, você viu que a tabela é isso, você viu que diminuiu, blá, blá, blá. Eu não sei, ele sabe, não é? Então vamos lá, Rafael, vem cá. Dedicar-se um pouquinho mais, só um pouquinho, é investir tempo no Rafael, investir. Ah, claro, mas eu tenho 40. Vai gastar tempo. Não, é investir. Essa é a coisa. Ah, mas eu tenho 40 pessoas na minha equipe. Pera um pouquinho. Quanto tempo você pretende ficar neste negócio? Quanto tempo você pretende ficar, por exemplo, na JD House? Quanto tempo? Mais um mês? Não vai dar tempo mesmo. Agora, se você enxerga a JD House como é aqui que eu quero e tudo mais, e eu vou trazer minha equipe junto, passa isso, baixa. Vai olhar a pessoa como pessoa. Vai lá. Hoje o Ricardo não está muito bem. Então, peraí, eu ia brincar com ele, nem vou. Sabe o diálogo interno? Seja respeitoso, traz junto. Não vai assim, eu falo mesmo. Pode parar. Outra coisa, hein? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. No atendimento humanizado, numa empresa séria, com equipes legais, com clientes que vai realmente... Pode esquecer isso. Isso está fadado ao insucesso. Isso não funciona. Pode. Isto é sério. É sério. Eu não falei nada. Eu preciso tomar cuidado. Acho que ela me deu uma indireta. Eu também. Indireta tá aqui. Ó, o Ricardinho... Tô bravo aqui. O Ricardinho, no episódio passado, falou uma coisa tão legal com o Hermano que eu fiquei pensando nisso depois da gravação. E eu acho que todo mundo que assistiu também acho que deve ter feito essa reflexão, Clara. Que assim, é muito diferente, é abissal você ser corretor ou você estar corretor. Isso é legal. O Ricardo acho que foi tão feliz com o Hermano falando sobre isso. Queria que você falasse sobre isso, porque é uma diferença muito grande, né? O ser é o que faz todo sentido na vida da gente. Se eu sou, eu estou. Então, se eu sou, tá dentro. Não tá, meu olho fala, sai pelos meus poros. É natural. Eu sou feliz. As empresas hoje, tem muitas empresas que elas não tem o QI, Sim. que é o coeficiente de inteligência. Não, aí elas vão para o QE, que é o coeficiente de espiritualidade. O quanto você é espiritualizado. Não tem nada a ver com religião. Absolutamente. O quanto você é espiritualizado é o seu religare para você... E velocidade, não é? Então, muitas empresas cuidam disso, cuidam das suas lideranças para que essas lideranças levem isso para a sua equipe. E tem o quê? O QF, que é o quê? Coeficiente da felicidade. Se eu estou feliz aqui, com todos os problemas, com todas as dificuldades, eu vou fazer acontecer, porque é daqui que eu tiro o meu leite, a minha viagem, o meu sapato maravilhoso, o meu carro maravilhoso. Isso é ter. Agora, para eu ter, eu preciso ser profissional, ser líder, não estar gerente. Gerente é uma coisa, cuida de coisas e processos. A liderança cuida de gente. O líder que entende que a matéria-prima dele é gente... todo mundo quer aquela. Eu quero trabalhar com ele. Eu quero mudar de equipe. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para isso. Você não quer nada. Você é aqui, você está nessa equipe, pronto. Espera um pouquinho. Só que é uma empresa. Tem as suas limitações. Assim como você é a sua empresa. Tem as suas limitações. E por aí vai. Agora, o líder... E uma coisa legal que a JD House podia fazer... Criar uma escola de liderança, por exemplo. Ricardo, eu tenho umas ideias ótimas pra gente. É a segunda vez que esse assunto vem à nossa mesa. Menino! Puxa legal, vida. Maravilhoso. Por quê, gente? Maravilhoso. Porque primeiro a gente se soma. Agora nós todos nos somamos. Porque ninguém faz nada sozinho. É lógico. E a gente poderia pensar nisso. Por quê? Essas pessoas maravilhosas, que são as cabeças pensantes da
da JD House, o que acontece? Elas estão num patamar maravilhoso, porque, pelo amor de Deus, olha o resultado de uma empresa dessa. Sim. Não é à toa também. É fruto de muito trabalho e de equipes. Ninguém faz nada sozinho, não. Então é da faxineira ao seu João aí da cozinha, é um todo. 100%. Sim. A gente fala bastante aqui. Isso não é. A gente sabe disso. E eu sei também porque graças a Deus, eu tive a graça de, poder estar com você muitas e muitas vezes, né? Então, eu penso, e eu sou muito grata, né? Que eu faço um pouquinho parte disso, um grãozinho de areia, assim. Mas não interessa, isso pra mim é maravilhoso, eu amo. E falo pra todo mundo, a JD House, como eu falo das outras empresas também, que me acolheram, mas é que aqui a gente tem um trabalho um pouquinho mais... Nós temos, 2, 3 anos de trabalho aí, que a gente vem fazendo este trabalho. E é maravilhoso. Olha a preocupação da JD House com a integração de quem está começando. Sim. Isso é extremamente importante. Base, fundamento. Passar a cultura da empresa e tudo mais. Mas, falando da liderança, que é o que a gente estava falando, esses líderes que aqui estão, se eles imaginassem o potencial que eles têm, e eu estou falando porque eu vejo, eu esbarro neles, eu converso com eles, se eles imaginassem o potencial que eles têm, transformasse isso em miúdos, talvez ele não saiba fazer isso. O negócio dele é dar resultado. Beleza. Mas se ele buscasse alguns pares, algumas pessoas para produzir algum resultado, para levar para a equipe, aí ele possa talvez não ter tempo, precisa ver o escopo de trabalho dele, mas ele buscar, olhar, ver onde aqui, eu não sei fazer isso, nem paciência eu tenho, nem quero, meu negócio é ir lá falar com o cliente, eu sou ótimo para fechar a venda, vai lá, abre que eu vou lá e fecho. Claro, isso a gente sabe. Entendeu? Beleza, ótimo. Mas, gente, prepare a sua equipe. Não sabe fazer? Não tem problema. Saber não é problema nenhum. Eu não sei mesmo. Eu sei dar resultado. Tá bom, eu tenho 5 Porsches, 32 mil apartamentos por aí. Maravilha, resultado do seu trabalho. Passe para a sua equipe. Se você tem 32... Cara, talvez em menos tempo você possa ter muito mais. De novo, voltamos no ter. Mas eu preciso ser, entender esta equipe. De novo, não sei fazer sozinho, procure alguém que possa dar suporte para isto que ele precisa desenvolver na sua equipe. Porque, às vezes, ele deixa passar um talento. Às vezes, uma pessoa da equipe dele é tão bom em determinadas coisas, e ele está massacrando com meta. Não funciona, ele não olhou e não viu, ele não entendeu, ele não se comunicou. Concordo. E nesse mercado que é tão competitivo, com tantas pessoas se relacionando a todo tempo, e nosso mercado é muito competitivo mesmo, né, Rica? Entre nós mesmos. Entre nós mesmos. Sim, porque cada um é uma empresa, não é? Como manter um clima bom de trabalho e como... Agora eu vou entrar numa pimentinha, né? Como que a gente segura... Como que a gente segura o ego? Como que a gente controla isso daí para estar numa harmonia, para tudo estar fluindo? Ego é um problema, né? Eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, a gente tem que cuidar de uma coisinha simples. Muito simples, mas altamente significativa. Decisão. Cada líder precisa decidir que eu quero uma harmonia na minha equipe. Se eu decidir que eu quero harmonia na minha equipe... Às vezes eu não sei fazer. Cuidado com a comunicação não verbal, caras e bocas. Eu não estou promovendo a harmonia. Eu estou criando um distanciamento. Agora, se eu tenho uma postura mais acolhedora, que eu nem sei fazer, então eu vou procurar alguma forma de individualmente, eu, líder, me conectar, entender, cuidar de mim, de dentro para fora. Procura a linha que ele achar interessante. Faz coach comigo, faz mentoria comigo. Por essas... Ó, a produção, já passa o GC da... Jabá. Ó, o jabazinho. Não, mas vocês conhecem meu trabalho, sabem como é legal, né? Nós estamos adorando. Fala um pouco aqui da tua empresa. Uma coisinha, só uma última coisa antes de a gente encerrar, que eu queria... Encerrar? Não! Temos que fazer episódio 2. Vamos fazer episódio 2. E vamos falar de liderança, de felicidade, de engajamento. Você acabou perguntando, então só para complementar. Então, o líder é ele o maestro desta banda. Tem um filme muito interessante com o Richard Dreyfuss, que é Meu Adorável Professor. Essa última coisinha com você,
Porque a gente fala de liderança, a gente fala bastante de meta, a gente fala de objetivos. Agora, queria jogar uma pergunta para você. Você acha que meta e objetivo é um assunto, é uma exclusividade de liderança? Então, não necessariamente. Por exemplo, quem tem que fazer as metas? Eu como o profissional, mais a base, eu não preciso ter meta e objetivo. Quem tem que me dar o meta e objetivo é o meu líder. Olha só. Você acha que isso é... Veja só. Qual é a modalidade de trabalho de uma JD House? PJ. Certo? Então, cada pessoa é uma empresa. Certo. Cada pessoa é um empreendedor. O que a JD House faz? Ela proporciona possibilidades. E eu, como empreendedor, eu como dono do meu negócio, primeiro, começa a cuidar da minha liderança. Quais são as minhas limitações, aquela coisa toda. Isso que é um processo. Não acontece da noite para o dia. Nós estamos falando de comportamento. Venda é comportamento. E aí, qual é o objetivo? O objetivo é uma coisa. O objetivo é o total. As metas, elas são temporais. Quais são as metas diárias, ou semanais, ou quinzenais, que as minhas atitudes e comportamentos vão atingindo as metas ou não, ajustando para que eu consiga atingir as metas, para eu chegar no meu objetivo. A JD House, ela tem um objetivo. Esse mês você precisa vender X. Passa para as suas lideranças. As suas lideranças vão passar para os seus corretores, para a sua equipe. Esta pessoa que vai determinar. Por exemplo, a JD House fornece aí os leads. Fornece ou não fornece? Olha que coisa maravilhosa. Sim, com certeza. Muito bem. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, rapidamente. Ok. Aí, cuidar das metas, né? Vamos falar de meta? Ok. Para quantos... Eu brinco e faço isso e falo em sala, hein? Para quantos leads você vai ligar amanhã? Como que você se preparou? Para quantos leads você vai ligar amanhã? Vamos pegar um número? Só um número, só para a gente fazer uma brincadeira. Para 10 leads. Claro que não é isso, mas a gente só estou pegando como exemplo. Simbólico. Ok? Simbólico. Para a gente fazer uma analogia. Para quantos leads você vai ligar amanhã? Aí ele fala, para 10. Eu falei, vamos aumentar a sua meta em 20%? Espera um pouquinho, para tudo. Vendedor precisa pensar em percentual. Quanto é 2% de 10? Aí o cara faz a conta. 2. Gente, 20%. Então... 20%, perdão. 20% de 10. 2. Ok. Então, você vai se preparar amanhã para você aumentar a sua meta em 20%. Então, você não vai ligar para 10. Você vai ligar para 12. Mas como é que eu vou fazer? A gente vai entrar na curva de Pareto. O que é a curva de Pareto? 80-20. Os 80 são os 10. Os 20 a mais é que você vai fazer um pouquinho mais. De repente, esses 2 clientes bate a tua meta do mês. Você não sabe. Agora, se você não tentar, não se preparar... como é que eu faço isso? Neste planetinho aqui, só tem 24 horas. Aqui na China, na esquina, qualquer lugar. Então, você precisa se preparar. Para eu ligar para mais 2, de novo é decisão. Alguma coisa eu preciso alinhar, realinhar, para eu ter mais um pouquinho de tempo para investir nos meus 20% a mais da minha meta. Isto é preparação. Foi o líder que falou para eu fazer isso? Se ele tiver... Ele nem precisa falar, diga-se de passagem. Não, precisa. Eu troco, eu preciso sim. É fundamental, sim. Você acha que isso tem que ser uma coisa... uma motivação interna minha? Precisa. Não, eu vou te dar o caminho. O que te move é você que vai agir. Eu que tenho que saber que... Eu não sei... Talvez eu esteja pensando de um jeito diferente. Eu que tenho que me colocar nessa posição de que eu preciso ligar para 20% a mais, 30% a mais. Você precisa... que eu tenho que receber essa informação. Eu não entendi. Seja mais específico. Você acha que, por exemplo... vamos pegar esse exemplo das 10 ligações. Quem tem que se colocar essa meta de... Eu preciso ligar para 12. Sou eu? Ou eu tenho que receber uma influência externa e chegar para mim, Ricardo, você precisa ligar para 12, vamos aumentar a sua meta para 20%? Porque tem algumas pessoas que elas são sempre condicionadas a alguém mandar fazer. Eu preciso ser liderado. Ok. Eu não posso ser simplesmente líder de mim mesmo. Tem que ser liderado. Alguém precisa me dar, tem que me dar um tapa para ir para frente. Você falou, você já respondeu. Por exemplo, quantas pessoas eu tenho na minha equipe? 10, 15, 20, umas pessoas precisam de liderança. Outras, elas são autônomas, naturalmente. Então, eu tenho que olhar. O Ricardo, não preciso falar nada. Eu imaginava que ele fosse ligar para 10, ele já está ligando para 15.
Então, o Ricardo, beleza. Agilizado. Ricardo tá precisando de alguma coisa, o líder precisa estar junto, fazer o acompanhamento. Acompanhamento é fundamental numa liderança. Não é só falar e esperar acontecer. Isso em todos os Cada processos, liderado precisa de um acompanhamento, cada um de um jeito. Aqueles que precisam de uma liderança, eu vou junto. Eu estou potencializando esta pessoa. Vou pegar na mão e vou junto. Eu tenho que potencializar, mas também e soltando. Ó, você já viu? Agora vai lá, liga para 2, liga para mais 5. Vai lá, me traz a resposta aqui que eu vou te ajudar. Me liga, me passa uma mensagem, eu posso estar aqui, imediatamente eu te respondo. Apoio. O líder precisa ser influente e apoiador. Acolhedor mesmo, né? O acolhimento depende de cada pessoa. Qual é o acolhimento que eu vou dar para uma pessoa que está à frente? É um jeito. Qual é o acolhimento que eu vou dar para aquela pessoa que eu sei que precisa de liderança? Então, é o tal da liderança situacional, do líder coach, olhar e ver cada um com as suas diferenças. O líder não precisa ser coach formado. Ele precisa olhar a tua turma e... Se eu tenho 30, se a minha equipe tem 30, eu tenho que conseguir identificar os 30 separadamente. É isso. Não ler 30, tenho 30 pessoas. Por isso que eu falo pra você, precisa falar das mesas? Precisa. Eu preciso passar informação. E aí eu vou ver, cara, puxa vida, o Ricardo, eu falei para ele ligar, sugeri numa reunião, precisa sempre estar junto, não precisa reunir todos numa sala, pode até investir tempo também. Isso é uma outra coisa importante, as reuniões. Elas precisam ser fundamentadas, começo, meio e fim, porque senão as pessoas perdem o interesse. Quando falar de novo, tem reunião, falam, ai meu Deus, de novo. Não. Precisa ser uma coisa firme. E o líder é o maestro desta banda. De novo, se ele não sabe fazer, consulte os seus pares. Não é? Porque senão a turma vai embora. Elas estão ali só de corpo presente. Aí só vou concluir aqui no que ele falou. Então, precisa falar? Precisa. Aí, o que eu faço? Se eu não fizer o acompanhamento, fica solto. Fica uma ponta solta. E não adianta essa coisa de eu falei e você não entendeu. Espera um pouquinho. Uns são mais proativos, outros têm ainda uma certa dificuldade. Mas que se o líder é um líder educador, ele vai potenciar essa pessoa, que essa pessoa depois vai se abrir. Era só isso que ele precisava. Vai voar sozinha. Exatamente, entendeu? Então é mais nesse sentido. Como os profissionais estão assistindo a gente hoje, agora, eles, com toda essa aula, né, que você está dando pra gente, pra mim, pro Ricardo, Masterclass. Masterclass, a gente legal. tá encantado. Aprendi uns termos diferentes. Obrigada, Estamos de boca aberta aqui. Como que ele vai, vamos dizer assim, como ele começa a startar? Você, primeiro passo, você falou, ser honesto consigo mesmo, tendo muita humildade, né, para ele distinguir quais são meus pontos que eu tô indo bem, são meus pontos fortes, são minhas coisas, são algo que eu tenho natural e o que eu preciso trabalhar. O que eu ainda preciso pelear, preciso trabalhar, preciso pegar essas informações para ser um profissional mais forte. Claro, como Olha que só, ele starta isso? Uma outra coisa que eu falo em sala, que eu também aprendi há alguns anos atrás. Qual é o primeiro passo para se aprender alguma coisa? Aí uns falam uma coisa, outros falam outra, eu vou juntando. Vocês estão ouvindo a turma? Estão ouvindo, ótimo. O primeiro passo é simples, é muito simples. Primeiro passo para a gente aprender alguma coisa é simplesmente admitir que não sei. Você não vai falar para ninguém. Aqui, ó, você com você mesmo. Caraca, eu não sei isso. Então eu preciso aprender. Ai, eu não sei aquilo. Então eu vou aprender. Não fica se sabotando. Ai, porque não sei o que lá. Ai, as pessoas percebem. Como você falou, precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Primeiro, para eu dar o próximo passo, tem que ser um degrauzinho em cima do outro. Se eu pular do primeiro degrau ao terceiro degrau, que ainda é possível, eu certamente perderei algumas coisas que estarão aqui, que poderiam me potencializar. E eu posso cair. E pode cair, certamente.
O cliente pode falar alguma coisa, você não estar preparado, ou uma oportunidade que passou, você não se antenou, porque poderia estar aqui. Então, aquele profissional que compreende que é um tijolinho em cima do outro e que só depende de mim, porque eu sou o empreendedor, eu sou o líder de mim mesmo, eu sei o que eu tenho que cumprir as metas, o meu objetivo final, eu vou montar as minhas metas, eu vou ligar para mais 10, para mais 5, mais 1, não vou ligar para ninguém, hoje eu não vou fazer nada. Tudo é uma decisão. Escolhas têm o quê? Perdas e ganhos. Então, eu, enquanto empreendedor, para eu manter alto o meu nível, não é? Nas Olimpíadas, o sarrafo cada vez mais alto e tudo mais, eu preciso saber que tamanho que eu vou conseguir dar aquela perna. A minha perna vai até lá. Se eu falar, vai até aqui em cima, e eu sei que eu tenho alguma dificuldade para chegar lá, vai de pouquinho em pouquinho. Cada vez que você busca algo que te preenche, você está mais forte, mais apto. Muito legal. Mas se você não admitir que você não sabe, você vai ficar na superficialidade. E ficar na superficialidade, seu cliente percebe, seu chefe percebe, seu colega percebe. E tem também as pessoas que são muito críticas consigo mesmo, né? E às vezes, olha como tudo tá envolvido. Quando a pessoa tá insegura, é a mesma questão, por exemplo, assim, a pessoa é bonita, mas ela teve um dia difícil, negativo, coisa e tal. Eu sou bonito. Você é lindão. Se a pessoa tá numa vibe boa, alguém vai dar uma negativa. Tudo bem, passou. Então, mas se a pessoa tá só num viés de baixa, isso empurra ele mais para baixo, né? Trabalhar a autoestima é extremamente importante. Sim. Aí é que está. Se eu não fizer uma parceria comigo mesmo, se eu não criar um compromisso comigo mesmo, vamos falar o contrário, se eu não criar um compromisso com aquela figura que eu vejo no espelho, vai ficar muito difícil. Qualquer coisa ou me derruba ou tranquilamente. Por isso que a autoestima é importante. E se eu não estiver bem, vou conversar com aquela pessoa lá no espelho. E eu vou ser respeitosa, acolhedora, vou entender, não ficar me chicoteando. Você falou errado lá, você não soube lá. Falei, calma, respira, oxigênio o seu cérebro, se acolha. Eu falei besteira, mas peraí, deixa eu ver como é. Humildade comigo, com aquela pessoa que eu tô vendo no espelho. E críticas construtivas são positivas. Aí vem as críticas. Vem as críticas. Eu gosto muito de alguns profissionais que falam assim, você tá andando no trânsito e alguém fala assim pra você, seu idiota, você... Aí você olha e faz assim, frações de segundos, hein? O cérebro... É porque tá no trânsito. né? É uma fração de segundos. Ele faz assim, geralmente eu sou idiota? Não, eu não sou idiota. Então, o que ele tá falando diz respeito a ele, não a mim. Eu vou fazer assim e vou embora. Não arrumei confusão. Mas agora, se o cara fala... Aí, se o cara fala assim, seu idiota, e você olha, e você se acha mesmo idiota, você parte pra quê? Por confronto. Você manda ele pra Bagdá. Entendeu? Aí geram os conflitos. Então, a pessoa intrarrelacionalmente inteligente, que a gente chama de relacionamento interpessoal, inteligência emocional e tudo mais, isso se desenvolve também. Sim. Isso é desenvolvido. Não tem nenhuma pessoa tão pilhada que não tenha algum profissional, alguma coisa que vá fazê-lo despressurizar. Não tem. Então, veja, é decisão. Eu vou me cuidar. Eu vou procurar meios, formas de agir para reagir àquilo que vem de fora. Para me manter aqui. Eu sei o que eu preciso. Então, aqui, vai cair do céu? Não, não vai. Então, peraí, nós estamos falando do quê? De venda. Tem herança para receber? Não, não tenho. Tem alguém que pague suas contas? Não, não tem. Tem que sair da onde? Não, só para saber. Aí, o que a gente está fazendo com isso? Fazendo ele pensar, se responsabilizar pelo próprio resultado. Isso é liderança. Se o líder sabe fazer isso, ele tem a turma aqui, na mão. Ele é acolhedor. Ele é um líder educador. Então, veja, nessa escola de líderes que nós vamos montar aqui, nossa, vai ter tanto sucesso. Eu adorei a ideia, Clara. Vai ser maravilhoso. Adorei. Então, assim, agora vindo, falando aqui, para manter alto o sarrafo, o crivo é meu, é individual. As críticas vêm? Sim. Quanto mais resultado você der, mais
críticas você receberá. Quanto menos resultado você der, mais críticas você recebe também. Então, se você falar, então quer saber? Eu não quero nada, eu vou ficar na média. A média é bom para você? Faz o seu crivo. A média te leva àquele teu propósito maior. A média vai te levar a determinadas situações. Eu tinha um diretor na Arno que ele fazia assim, ele dava lá as condições de venda e depois ele dava os descontos. Não é? Então, você tem tais descontos, assim, para oferecer para o cliente. Não perca a venda, mas só lembra de uma coisa: quanto você quer levar para casa? Quanto mais desconto... Se você já chega lá, isso aqui custa 10, mas eu tenho 10, sei lá, 50% de desconto, pronto. Isso acabou, isso não é negociação. Seu resultado vai ser piorado. É o dinheiro que você vai levar para casa. Lógico. Agora, se você não sabe fazer isto, chame quem sabe, os seus pares, você vai se potencializando. De novo, ninguém faz nada sozinho. Tem muita gente que sabe abrir venda como ninguém, mas não sabe fechar a venda. Tem muita gente que ainda patina para chegar no cliente, mas é ótimo para fechar a venda. O líder que sabe que tem esses elementos, essas preciosidades na sua equipe, quem que quer ir embora? As pessoas não vão embora das empresas, elas vão embora dos seus líderes. Entendeu? Então, quanto mais... tem problema? Tem. Tá mais penoso? Está. A concorrência está acirrada? Está. O que eu posso fazer? O líder, vamos lá. Passa uma mensagem, vê o que você pode fazer. Não é pegar uma frase importante. Se para você faz efeito, eu já entendi isso. Todo dia eu mando uma para você. Que tempo que vai me tomar isso? O líder precisa investir em quem vai botar o dinheiro no bolso dele. Porque é uma equipe. Maravilhoso. Então, isso que tem que acontecer. É só assim que um líder consegue engajar. Só assim, eu não sei, muita prepotência, né? Mas é uma das formas dele trazer ao engajamento. Você vai querer ir embora de um líder que te dá todo o apoio? Você vai querer ir embora de um líder que reconhece Nós estamos falando em motivação, não estamos? Estamos. Numa escala motivacional, qual é o primeiro item que realmente motiva uma pessoa? Reconhecimento, está na Bíblia. Você entende? É reconhecimento. O líder que passa voando na tua mesa. Ricardo, show de bola, você fechou lá o negócio. Aquilo faz um bem para ele. Ele passou. Ele não parou, porque, o tempo é rápido, é tudo muito rápido. É dinâmico. O outro eu percebi que se eu posso falar, posso morrer de falar. Não é isso que ele precisa. Deixa eu ver o que motiva. Que toca. Você quer falar da sua família? Tá, filho, pera um pouquinho. Eu vou no trânsito. Na hora do trânsito, eu tô lá, tô parado lá, vai falando. Eu vou botar no Viva Voz, eu vou te ajudar. Legal, genuíno. Eu não posso, mas eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Sim. Então aí, muda ou não muda? Muda, totalmente. Ué, Muda. então não é uma delícia? Eu A pessoa acho. não vai embora das empresas, ela vai embora dos seus líderes. Eu tô apontando pra lá, é que vocês não estão vendo, mas ali tem assim, JD House. E eu sou tão apaixonado por essa empresa que eu toda hora fico assim, quem vai embora dessa empresa? Quem vai embora dessa empresa? E olha, Clara, eu vou até usar o seu exemplo. Agora eu vou virar pra ele assim. Você está mandando muito bem. Você também. Você está mandando muito bem. Então, você está mandando muito bem. Então, o nosso produtor Louro José. Aê! Você está mandando muito bem também. Então, Fizeram com o Felipe. muito bom, Clara. Maravilhoso, Muito bom, Clara. né? Obrigado. Foi bom. Obrigado. Tipo assim, foi bom pra você? Foi bom pra você? Maravilhoso. Eu brinco em sala assim, Foi né? ótimo, foi ótimo. Porque Mais eu gosto uma muito vez. de trabalhar Mais com uma alegria vez. e descontração. sabe? Mais uma Que vez. alegria. Foi muito bom. Foi muito bom. Nos Obrigada, fez muito cara. bem. Espero que tenha feito bem pra vocês. Todos vocês estão assistindo, né? Mas antes, Clara, fala aí, deixa o seu Verdade. contato da Rubi, posso pra quem falar? quiser Tá falar lógico. com você, quem quiser fazer coach, quem quiser fazer uma palestrinha, legal, que ótimo. que você oferecer. Bom, o nosso telefone é 11 99407 0717. O nosso site é www.rubiconsult.com.br e é legal entrar no site, sabe? É tudo muito empírico, muito... Eu entrei, pouquinho, achei e legal. É bem simplesinho, mas no site tem alguns depoimentos, algumas entrevistas um pouco mais longas, mas tem alguns depoimentos que eles são curtos, mas altamente significativos, não é? De resultado concreto do nosso trabalho. Porque falar em comportamento, aí não se mede comportamento. Claro que se mede comportamento. Estado atual, intervenções, estado desejado.
Então, aí você tem os 2 resultados. Então, se mede sim. Então, a gente tem lá os profissionais, né, tão queridos, que eles falam um pouquinho do resultado. Inclusive, tem gente da JD House lá e é bem gostoso. A gente fica muito feliz. Clara, muito obrigado por essa oportunidade de aprender tanto, de se conhecer. Obrigada. De a gente fazer essa gravação, né, Ricardo? E a gente se sentir tão bem para continuar trabalhando. Ah, que felicidade. Foi muito bom. Tem o muito episódio bom. 2? Vamos já tem pensar. tanta coisa para falar ainda. Tem muito assunto. Dá para trazer assim. O pessoal aqui pode comentar, pode deixar sugestão. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto. Favor. A gente traz a Clara de novo aqui. A gente traz o Volney, né? O marido da Clara também pra gente bater. É um aqui gentleman, também. hein? Mas Eu preciso só falar sugerir. uma coisa rapidinho, posso? Manda. A Ruby Consult existe desde 1999. Então, a gente trabalhou muito com hotelaria, com restaurantes, Terraço Itália e tudo mais. Então, nós demos treinamentos para Hotel Intercontinental, Holiday Inn e tudo mais. E tantos outros clientes, não é? Em 2019, o Volney, que é uma pessoa que é do mercado imobiliário já há mais de 30 anos, 40 anos. É um fofo, né? Então. Aí, o que aconteceu? Ele foi assistir um treinamento meu no Carrefour. Sim. Que eu peguei umas turmas lá e estava dando treinamento. Ele identificou um gap no mercado imobiliário, que eu não conhecia. Eu ainda não tinha feito trabalho nenhum neste segmento. Sim. Ele mesmo identificou e falou, olha, o seu trabalho, pelo que eu vi aqui, é fundamental para o mercado imobiliário, o meu mercado. Eu falei, nossa, mas eu não conheço ninguém. Não é? Ele falou, mas tudo bem, eu conheço. E aí, rapidamente, ele veio aqui e falou com o pessoal aqui, né? Fizemos uma reunião e aí o Aguinaldo marcamos um dia que era para começar o nosso trabalho, graças a Deus, lá em 2020. Por aí, né? Não, acho que um pouco mais. 22, 21, acho. 22, né? Por aí. Não, 22 acho que não. 21 foi 21. Quando abriu aqui, 22. Bom, enfim, lá bem no comecinho de 22, a gente veio e fez um primeiro trabalho. E o Aguinaldo ficou em sala. Eu pedi para ele ficar, né? E ele ficou em sala e ele falou, poxa, que trabalho maravilhoso. Eu vivo falando essas coisas em reuniões, mas a forma com que ela fala é muito, assim, é alegre, é descontraído, e vai batendo e assoprando e vai trazendo todo mundo junto. Bom. Então, vamos fazer um trabalho mais continuado. E isto eu tenho que agradecer ao Volney, que é do mercado, ele que me trouxe para este mundo, que eu amei demais. Ele é o diretor comercial da Ruby Consult, Desenvolvimento Humano, a quem eu sou extremamente grata, porque a gente se soma. Como eu disse, ninguém faz nada sozinho. Você já tinha casado nessa época? Não, para. Senão você ganhou a gatinha naquele momento do Carrefour, hein? Não. Ele tá emocionado aqui. Não dá pra ele estar até emocionado. Ele fica emocionado, ele fica. Não, nada disso. Então, bonitinho. Foi essa. Eu tenho essa gratidão. Legal. Entendeu? Por estar aqui com vocês, ele é o responsável. Por estar esse trabalho bacana que eu aprendi tanto aqui na JD House também. Fiz amigos aqui dentro. Eu também devo a ele, né? Vocês são maravilhosos. Hoje foi um presente ter conhecido vocês. Eu agradeço muito. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Vai cair tudo. Obrigada. Depois vou lá no teu esposo, que ele também é pessoal. É isso aí, Rafa. É isso aí. Não, ele é um querido. Por aqui? A gente fica por aqui. Não dá pra gente continuar. Vamos fazer um 2. Vamos fazer um 2? 2, 3, né, não, Ricardo? Um 2 nós não vamos fazer, não. Nós vamos fazer um episódio 2. Isso, exatamente. É isso aí, pessoal. Então, curte essa, esse teu finalzinho, comentários, falam o que vocês precisam, o que vocês querem trazer aqui, o que vocês querem que a gente traga de conteúdo, porque essa duplinha aqui vai trazer aqui pra deixar esse negócio cada vez mais legal. Certo? Isso. E, pessoal, não se esquece, vai estar rolando GCs aí dos contatos aqui da empresa da Clara Russell. Meu, foi maravilhoso. Obrigado. Até o próximo. Valeu, gente. JDcast. Obrigadão. Valeu. Obrigada.